Boa tarde, todos e todas. Tá fraco, deve ser a falta do almoço. Mas, primeira coisa, agradecer o convite feito pelo companheiro Denis. Ele disse que ia ficar de férias, deve estar aí na cadeira. Obrigado, senão eu não teria essa oportunidade de falar um pouco da minha história, mas aí me veja como milhões de extrativistas que estão por debaixo das camadas de floresta, e não teria essa oportunidade, Denis, de falar aqui para um público tão importante e num momento tão importante que todo mundo está juntando os esforços no sentido de construir um mundo melhor e mais justo para todos, porque nós merecemos. Como já fui apresentado, eu sou Manuel Cunha, filho do município de Carauari, no estado do Amazonas, um pouco 750 quilômetros daqui, linha reta. Se pegar o rio, é muito mais tempo para chegar lá. E nasci em 2 de março de 68, não sou tão velho assim, mas conheci boa parte ainda de uma história triste, podemos dizer velha, triste, que incomodou muito a vida das pessoas. E aconteceu muita coisa interessante na minha vida que eu gostaria de tentar falar para vocês. Nós somos 14 irmãos, criados por um velho chamado Joaquim Cunha. Então não tivemos muita oportunidade na vida, e uma delas foi de não estudar. E naquele período, agora entrando mais direto no assunto, os patrões não queriam que os filhos de seringueiro estudassem. Eles diziam que para tirar a borracha não precisava ter escolaridade. E nós nem imaginava que eles não queriam que a gente se educasse para que a gente não virasse a regra do jogo. A gente imaginava que eles estavam certos mesmo, para tirar a borracha não precisava ter escolaridade nenhuma. E então, quando eu tinha 11 anos de idade, estava me manifestando para ir para a floresta, mas o meu pai, ajudar ele a colher borracha, e então um patrão vizinho nosso conseguiu uma escola. Não era uma escola, mas era uma permissão para a esposa do patrão ensinar aquele povo que morava no campo. E a gente morava 1h30 de remo, como bem mostrou o nosso companheiro de Saúde e Alegria, para chegar até lá. Mas mesmo assim, meu pai tomou uma decisão muito importante na vida dele e na vida de todos nós. Foi colocar 2 irmãs para estudar, com o objetivo de que elas pudessem se alfabetizar e depois alfabetizar a gente em casa, já que a gente não podia ir para a escola, porque já tinha que ir para a estrada de seringa. E a professora tinha pena delas, então só deixava elas ir 3 dias por semana à aula. 2 dias elas davam em forma de tarefa. E eu, com muito boa vontade de aprender a ler e escrever, consegui me alfabetizar com elas, quando elas se juntavam para fazer as tarefas delas. Então, aí eu consegui me alfabetizar, apenas sou alfabetizado dessa forma. E aí começou toda a minha vida, mas me enfiei na produção de borracha e naquela vida humilhante que a gente vivia. Eu lembro até hoje, teve um ano que meu pai teve um problema de saúde e só conseguiu chegar nas seringueiras no mês de outubro. E a época do verão, que nós chamamos, é de julho a dezembro. E nesse ano meu pai chegou em outubro, só tinha os outros 2 meses do ano. E o patrão tinha uma regra que no dia 31 de dezembro tinha que tirar todas as tigelas do mato. Tirar a tigela do mato, não podia mais coletar borracha. E meu pai foi obrigado a seguir aquela regra. E nós passamos mais necessidade do que o que a gente já passava. Se for contar aqui, são inúmeras as humilhações.
Por exemplo, se você pescasse esse lago aqui, é o Lago do Mandioca, do Seringal São Romão, aonde eu morava. E o patrão determinava que só podia pescar aqui a partir do dia 1º de agosto, um exemplo. E se a gente, por uma necessidade para alimentação, pescasse naquele lago antes daquela data, era motivo de você perder sua colocação. Perder sua colocação naquela região era quase perder a vida, porque todas as colocações de seringueiro estavam ocupadas, então não tinha nenhuma colocação sobrando. Então a gente se humilhava até o último ponto para que não perdesse sua colocação. Matar um peixe num lugar que não estava autorizado era também motivo de perder a sua colocação. E o sistema de trabalho que a gente tinha, não sabia por quanto se vendia a produção, nem por quanto se comprava a mercadoria. A gente só ouvia uma voz grossa por detrás de um balcão no final do ano, dizendo: você ficou devendo, precisa produzir mais borracha no ano que vem. E aí a gente começou a perceber que quanto mais a gente produzia, mais apresentava o débito, que era para que a gente pudesse produzir mais, para gerar mais riqueza para ele, já que todo o lucro era deles. E aí eu sempre, como muitos, e aí como eu disse, estou falando aqui em nome de muitos, começamos a se revoltar com isso, a achar que não estava certo, mas não tinha como fazer diferente. E aí eu já estava grande nesse tempo, já era casado, já era pai de 3 filhos, e toda essa vida que eu nasci e me criei até os 24 anos, eu conheci apenas 14 praias de um rio, o equivalente a 40 minutos de voadeira 40. Então toda a minha vida era determinada ali. Então nunca tive nenhuma oportunidade que alguém me falasse de outro mecanismo que era possível se implantar para se mudar a região, para mudar o jeito de produzir de alguém. E aí um certo dia, mais ou menos pelo mês de maio, a gente ouviu um aviso no rádio de uma instituição chamada MEB, Movimento de Educação de Base, que era ligado à Igreja Católica, que iam fazer um trabalho de mobilização dos seringueiros. E a gente esperou, e por volta de 8 horas da noite, numa certa noite, eles subiram na casa do meu pai. E falaram dessa outra vida que era possível se viver. E eu lembro até hoje, as pessoas diziam: vocês podem se organizar, os seringueiros, o que está na ponta de cima, o da ponta de baixo, o do meio, formar uma comunidade, aí vocês criam força para reivindicar a escola, o posto de saúde, e aí os filhos de vocês vão poder estudar. E o mais interessante é que as comunidades lá de baixo, eram as comunidades mais próximas do município, já estão se organizando em associação. E o objetivo é que a gente possa vender os nossos próprios produtos através das nossas organizações. E aí a gente eliminar esse sistema criminoso que os patrões têm. Naquele dia, eu acho que foi o dia de maior alegria da minha vida, porque eu consegui ver ali que tinha uma outra forma diferente da pessoa viver, e viver dignamente. E aí começou toda a luta. E aí eu pulo um bom pedaço da história para dizer que em 97 conseguimos criar a primeira reserva extrativista do estado do Amazonas, lá nas minhas comunidades, lá no Médio Juruá. E que hoje, esse mesmo público que passou por essa tremenda humilhação que eu tentei dizer aqui, essa associação cresceu, se mobilizou, o nosso seringueiro individual do Seringal São Romão a gente transformou numa comunidade, e eu me tornei líder dela, e aí me tornei professor. Interessante, eu nunca fui aluno, mas fui professor por 4 anos da minha comunidade. E com uma diferença, eu sempre vi na educação não só aprender a ler e escrever, nem ver número, mas um mecanismo, um meio, uma luz acesa para a transformação de uma sociedade. E eu tentei colocar isso para aqueles jovens e adultos que eu comecei a formar.
E eu acho que hoje, sem discriminar nenhuma região, mas é uma das regiões que tem o maior acúmulo de lideranças comunitárias, é a comunidade São Raimundo e especialmente a Reserva Extrativista do Médio Juruá. E talvez eu tenha sido parte dessa história por esse sentido de educar de uma forma diferente, preparando para enfrentar a problemática do dia a dia. Nessas comunidades, volta agora para os dias atuais, que a gente vivia nessa situação, hoje toda a produção é vendida através da associação ou da cooperativa, direto aos consumidores. A nossa companheira da Natura, quando fez a apresentação dela, um dos pontos que ela apresentou foi o Médio Juruá. Então, as comunidades do Médio Juruá fornecem em torno de 15 a 20 toneladas de óleo vegetal direto para a Cognis, em Jacareí, São Paulo. Sai da torneira da usina, de dentro da reserva extrativista, e vai para Jacareí, São Paulo, para que a Cognis faça o beneficiamento e depois repasse a Natura. A borracha que sai de dentro daquelas comunidades, ou ia para Sena Madureira, no Acre, que era onde tinha uma usina de beneficiamento, ou ia para Manicoré, no estado do Amazonas. A farinha que sobra da produção familiar é vendida num balcão da própria associação dentro da cidade. Os produtos, os outros produtos, a vassoura, o remo, o artesanato, então todos os produtos é vendido direto a quem consome, ou a quem dá o tratamento final, no caso da Natura, que transforma os óleos em cosméticos. E o que mais interessante, nesse período de vida que a gente tinha, por exemplo, eu vivi muito tempo da minha vida com 2 blusas, e tinha que torcer para fazer sol, para enxugar, para quando chegar em casa vestir, porque tinha uma que a gente levava para o trabalho e outra que a mãe ficava para bater na tauba. E hoje as pessoas vivem dignamente dentro dessa reserva, e essa reserva já deu possibilidade de criar, eu diria, mais de uma dezena de outras unidades de conservação. As pessoas, quando vão fazer as palestras, mobilizar as comunidades para criar as unidades de conservação, usa sempre o Médio Juruá como exemplo de uma região que saiu dessa situação de escravidão e que hoje tem uma independência total, um movimento muito forte, muito organizado. Por último, agora foi implantado o comércio ribeirinho solidário, que são cantinas, que nós chamamos cantina, mas são que nem um pequeno supermercado espalhado em todas as comunidades. E eu estou falando de uma área de 400 quilômetros, em linha reta, da sede do município até a última comunidade onde a gente atende. Estou falando de mais de 54 horas de barco, que é o meio de transporte que nós temos, fazendo todas essas curvas do rio. Então, um povo que conseguiu, dentro dos seus esforços, dentro da perseguição da polícia, que essa parte eu pulei, das perseguições dos patrões, conseguiram encontrar forma de sobreviver, e o mais interessante, sobreviver de forma sustentável. Tudo que é feito naquela reserva é feito olhando para as presentes e futuras gerações. E aí, se me permite, eu queria contar uma história da Andiroba. Quando nós começamos, eu era presidente da associação na época, começamos a fazer o estudo do potencial de Andiroba, junto com a Universidade do Estado do Amazonas. A gente encontrava de uma hora ou outra um tablado de Andiroba nas casas, e a gente dizia, não, corta outra árvore, deixa a Andiroba, a gente está pesquisando e pode... A Andiroba só servia para medicina caseira ou para fazer a questão do sabão de solda, que era mais barato do que comprar o sabão industrializado. E quando esse projeto se consolidou, inclusive a Natura, porque o grande objetivo era gerar energia a partir de óleo vegetal, e gerou, e gera até hoje, qualquer um de vocês pode ir lá ver. Mas a Natura apareceu justamente nesse período, em 2002, interessada em comprar essa matéria-prima. E a gente disse, não, peraí, a Natura quer comprar a R$8 o quilo de óleo. 1 litro de óleo diesel custa 92 centavos, alguma coisa assim. Escuta, dá para comprar o diesel e ainda comprar o rancho de casa. E aí a gente começou a queimar nos motores, mas também, boa parte, vender
e hoje é um contrato, inclusive, bastante justo, bastante organizado, que é feito entre comunidade, Natura, cooperativa e Cognizant. Então, sempre o Conselho do Seringueiro está nessa hora da negociação, é uma coisa bastante respeituosa. Inclusive, estão discutindo agora o fundo do Médio Juruá no objetivo de apresentar o projeto. Mas, voltando à questão, então, quando as famílias começaram a vender essa matéria-prima a 8, a 10, a 14, a 18, hoje é vendida a 24, 1 quilo de óleo de andiroba ou de manteiga de murumuru, nos dias de hoje, aquela mesma família que não via na andirobeira a importância e que às vezes cortava para fazer a madeira da sua casa, não para vender, hoje ele quer saber, nas picadas de andiroba, qual foi a criança atrevida que passou lá e deu um corte na sacupemba da andirobeira dele, que ele está com medo de atrapalhar a frutificação dela. E eu conto essa história para dizer que da nossa responsabilidade em encontrar o verdadeiro valor da floresta, encontrar a forma de valorizar o trabalho de conservação de floresta que nossas populações fazem, porque quando a gente encontra isso, como o Médio Juruá encontrou na andiroba, no murumuru, eles não precisam de lei nem de fiscais para fiscalizar. O melhor fiscal é a própria comunidade, é o próprio usuário do meio que ele tem, assim quando ele compreende esse processo. Então isso mostra para mim, e aí comecei agora a falar um pouco da minha vida, passei pela presidência da associação e cheguei na presidência do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Até julho do ano passado era chamado de Conselho Nacional Seringueiro. Eu acho que não foi porque, primeiro que eu sou muito feio e não tenho leitura nem escrita, mas talvez por defender seriamente essa questão da importância da convivência em harmonia do homem e da floresta. As mudanças climáticas estão aí, estão atingindo gravemente nossas comunidades, e mesmo assim, muita gente, não é esse público que está aqui, não compreende isso. E eu trouxe uma água para cá, para fechar, depois de contar essa história, fazer um convite a todos vocês. O Conselho do Seringueiro é uma instituição de base, sem fins econômicos, que vive de doações, mas tem um trabalho muito bonito na Amazônia, onde ele é mais de quase 20 milhões de hectares de floresta, com populações extrativistas, e essa política foi a gente que puxou junto ao CNS, junto ao governo, pelo CNS. Mas dizer para vocês, para fechar, eu só queria que nós todos que estamos aqui ajudasse a passar esse recado. As pessoas imaginam, a grande devastação da Amazônia é pela ganância da moeda. Mas as pessoas não compreendem que quando não tiver mais água potável para beber, não tiver mais esse ar gostoso para respirar, isso que está no meu bolso não vai valer mais nada. Não vai salvar nem a minha vida, nem a vida do meu filho, nem a vida do planeta. É a tal da moeda que gera tanta ganância. Obrigado a todos.